Olá, sexto ano. O tema da nossa aula hoje, é valor desconhecido em igualdades. O que é valor desconhecido? A gente chama de valor desconhecido alguém que o nome já diz, a gente não conhece. Então a gente indica o valor desconhecido por uma letra, tudo bem? Aqui eu escolhi o X, mas poderia ser qualquer outra letra, tá? O exemplo que o livro colocou pra gente, é o exemplo que eu estou tirando também, é o exemplo da balança de equilíbrio. Eu não sei se vocês conhecem a balança de equilíbrio, mas a balança de equilíbrio é a balança que diz o peso que algo tem a partir de outros pesos. Então, a balança de equilíbrio funciona mais ou menos como o princípio da gangorra, né? Quando você tem uma gangorra, se a criança que está desse lado da gangorra tem o mesmo peso da criança que está desse lado da gangorra, a gangorra fica equilibrada. Agora, se eu tenho uma criança que é mais pesada, se a criança que está desse lado é mais pesada, o que acontece? A gangorra vai ficar equilibrada? Não, ela vai ficar desequilibrada, certo? Ela vai descer e uma criança mais leve sobe. É a mesma ideia dessa balança de equilíbrio. Ela fica equilibrada se de um lado eu tenho o mesmo peso que eu tenho do outro lado. Tudo bem? Então vamos com esse princípio observar esse problema. Eu tenho uma caixinha aqui que pesa X, outra caixinha que também pesa X. Eu tenho 5 quilos, todos juntos, unidos, tá vendo? E do outro lado da balança eu tenho 13 quilos. Tá vendo que eu tenho um sinal de igualdade? Ou seja, a balança está em equilíbrio? Significa que esse peso X mais esse outro peso X mais 5 quilos, juntos eles pesam 13 quilos, ok? É isso que a balança de equilíbrio está dizendo pra gente. Muito bem, mas qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é encontrar o valor desconhecido, ou seja, o valor de X. Então, como que eu encontro o valor desconhecido? Olha, o objetivo é deixar o X sozinho. Como assim sozinho? Ele vai ficar sozinho em um membro, ou seja, na primeira parte aqui da igualdade. Um exemplo, se eu tenho aqui numa balança que o X ele é igual a do outro lado 10 quilos, significa que o X vale 10, ou seja, eu deixei o X sozinho. Então esse é o nosso objetivo. Tudo bem que essa não é a resposta da questão acima, tá? Eu só estou dizendo que o nosso objetivo é deixar a letra ou o valor desconhecido numa parte do problema de um lado e do outro lado número, tudo bem? Então vamos lá. Como que a gente pode fazer? Com o mesmo princípio da balança de equilíbrio ou da gangorra, que tem o mesmo princípio, o que a gente pensa? Gente, olha só. Eu tenho 5 quilos desse lado e eu tenho 13 quilos desse lado. O meu objetivo não é deixar o X sozinho? Então, o primeiro passo que eu tenho é tirar o número que está ali perto dele. Mas, para que a balança permaneça em equilíbrio, se eu tirar 5 quilos desse lado, eu preciso, ao mesmo tempo, tirar 5 quilos do outro lado também. Por quê? Imagina se fosse uma criança mesmo, né? A criança está segurando algo que tem 5 quilos. Se essa criança larga os 5 quilos, o que vai acontecer com a gangorra? A criança vai ficar mais leve que a outra e vai entrar em um desequilíbrio. Então, para eu tirar 5 quilos de um lado, a outra criança também tem que soltar 5 quilos para elas se manterem equilibradas. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer com essa nossa gangorra ou a balança de equilíbrio. Para eu tirar 5 quilos desse lado, para deixar o X sozinho, eu preciso também tirar 5 quilos do lado de lá, ok? Então, como fica isso? 5 quilos. Quando eu tiro 5 quilos, não fica nenhum peso aqui, fica só o X mais X, certo? Então aqui, eu vou repetir X mais X igual. Agora eu vou fazer 13 quilos, eu tiro 5, sobra 8, né? Então aqui, 8 quilos. O nosso problema tá começando a ganhar uma cara mais limpinha, né? Tá mais fácil de enxergar. Aí pode ser que alguém aí já tenha falado, já sei quanto vale o X. Eu tenho ele, somo com ele e dá 8. Então, quanto será o valor de X? Professora, eu percebi que se o X for 4, 4 mais 4 dá 8. Acertei? Acertou, meu querido. Agora, tem outra forma de descobrir isso aí, olha só. X mais X não é o dobro de X?
é o dobro de x. Agora, imagina o seguinte, pelo mesmo princípio. Se eu tenho o dobro de um peso de um lado, eu também tenho o dobro do mesmo peso do outro lado. Se eu tenho a metade de um lado, eu tenho também a metade do outro lado. Então, eu gostaria que esse 2 sumisse. Ou seja, daqui para cá, ó, eu vou dividir por 2 o 2x. Quando eu divido por 2 o 2x, sobra só o x. A metade de 2x é o x. Do mesmo jeito, ó, para cá, eu vou também dividir por 2, ok? Então, quando eu faço o 8 dividido por 2, dá 4. E aí, a gente achou a mesma ideia que a gente já tinha achado no início do problema, tudo bem? Então, preciso sempre armar dessa forma? Não. Mas a ideia que a gente sempre comenta, né, na matemática é o seguinte: quando eu preciso tirar o 5, por exemplo, tem o 5, eu tenho que tirar o 5, muita gente faz assim, ó, eu não tenho que tirar esses 5 que estão sobrando desse lado, eu tiro do outro lado, tá vendo? Então, na matemática, a gente chama de passar para o outro lado com a operação inversa. Então, por exemplo, se está sobrando 5 quilos desse lado, eu passo para o outro lado subtraindo os 5 quilos. Por quê? O contrário da soma é a subtração, é a operação inversa. Então, é por isso que muitas vezes você vai encontrar aí nos livros, ó, esse mesmo problema da seguinte forma. Olha, vou colocar aqui. X mais x mais 5 igual a 13. Olha só como fica mais simples. Tá vendo esse mais 5? Eu não preciso tirar ele daqui para deixar o x sozinho. Esse mais 5, qual é a operação inversa do mais 5? É o menos 5, né? Então, ó, eu mantenho o x mais x desse lado e eu passo para o outro lado da igualdade, o mais 5 vai ser menos 5, que é a operação inversa. Tudo bem? Aí agora eu faço a conta, né? 13 menos 5, 8. Então, eu vou repetir aqui o primeiro membro. 13 menos 5, 8. Ok. Deixa eu subir mais um pouquinho. Agora eu penso, né? X mais x não é 2x? 2x sempre. Esse aqui, esse 2, ele está multiplicando, correto? Qual é o contrário da multiplicação? Ou seja, o inverso da multiplicação? É a divisão. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou deixar o x sozinho, repetir o 8, e o 2 que estava multiplicando passa para o outro lado, dividindo, ok? E aí, ó, olha o que acontece. 8 dividido por 2. 8 dividido por 2 é igual a 4. Tudo isso com o mesmo princípio de balança ou gangorra, tudo bem? Então, ó, aqui onde eu coloquei em vermelhinho, você poderia ter feito também dessa outra forma, ok? Nós vamos ver outros exemplos para vocês perceberem que isso sempre acontece. A ideia básica é, você sempre vai procurar a operação inversa para passar para o outro lado, ok? Então, vamos para outro exemplo. Bem, observem comigo esses exemplos. No primeiro eu tenho, olha, um número desconhecido mais 7 é igual a 10. Professora, eu já fiz com cálculo mental, eu já percebi quem é o valor de x. Ok, ótimo, você pode fazer com cálculo mental. Só que agora eu quero treinar com vocês esse método da operação inversa. Então, vamos lá. Eu tenho um valor desconhecido, eu quero deixar ele sozinho na primeira parte da igualdade, tá? Então, para eu tirar o x, para deixar o x, eu tenho que tirar o 7, certo? Ele é mais 7. Então, para eu tirar, tem que ser menos 7, certo? Ou seja, eu vou passar para o outro lado da igualdade, trocando a operação. Não era mais 7, vai passar para o outro lado, menos 7. Então, eu vou repetir o x, repetir o igual, repetir o 10, e o mais 7 eu passo para o outro lado, trocando a operação. Vai ficar 10 menos 7. Aí, ó, 10 menos 7 dá 3. Então, o x, ele vale 3.
Quem já fez com cálculo mental, fez certinho, já pensou, se for 3, 3 mais 7 dá 10. Já resolvi o problema. Ok. Agora vamos para esse aqui. Aqui eu tenho o triplo de um número desconhecido mais 2 é igual a 17. Então, primeiro fica mais fácil eu tirar aquele que não está grudado com o x, tá? Quem está sozinho. Eu vou pegar esse mais 2, para eu tirar da balança, né? De um lado tá mais 2, eu tenho que tirar 2 desse lado. Então, eu tenho que tirar 2 desse lado aqui também. Mas fica mais simples passando para o outro lado da igualdade com a operação inversa. Então, eu vou repetir o 3x, o igual, o 17, e esse mais 2 eu passo para o outro lado com a operação inversa, menos 2. Daí eu faço a conta. 17 menos 2 é 15. Então, eu já respondo aqui, 15. Então, 3x é igual a 15. Ótimo. Agora, observa. O triplo de x, 3x, eu não estou multiplicando, né? O triplo. Qual é o contrário da multiplicação? Qual é o inverso da multiplicação? É a divisão. Então, na hora que eu passar o 3 para o outro lado, eu vou passar esse 3 dividindo. Então, eu vou repetir o x, repetir o igual, repetir o 15, e o 3 que estava multiplicando passa para o lado de cá, dividindo. Então, 15 dividido por 3, olha, eu vou colocar aqui, porque não deu espaço, tá, gente? Então, 15 dividido por 3 dá 5. Então, o valor desconhecido x já não é mais desconhecido. X vale 5, tudo bem? E o último exemplo, que é esse aqui, o dobro de um número desconhecido menos 8 é igual a 12, ok? Então, vamos ver como que resolve essa aqui, Como que vai ficar? Prestem atenção. Esse menos 8, na hora que eu passar para o outro lado, eu vou passar com a operação inversa. Então, qual é o inverso da subtração? É a soma, tudo bem? Então, eu vou repetir o 2x, repetir o igual, repetir o 12, e esse menos 8, ele vai para lá, somando mais 8, tudo bem? 12 mais 8 vai dar 20. Então, eu vou repetir aqui, 2x é igual a 20. Agora, observa, não é o dobro de x, né? 2 vezes x, o contrário da multiplicação é a divisão. Então, esse 2 que está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Então, fica x igual a 20 dividido por 2. Pode colocar o dividido por 2 dessa forma ou colocar em forma de fração, tá? Assim, Em alguns livros vocês vão ver dessa forma, tá? 20 dividido por 2 é 10, então x é igual a 10. Você pode também conferir se o valor realmente era 10. Então, você pode olhar para cá e falar, deixa eu ver se realmente valia 10. O dobro de 10 é 20. 20 menos 8 é 12. E realmente, deu 12, ok? Então, gente, essa é a matéria de valor desconhecido.